Bom dia a todos, meus alunos do Colégio Conectar Antares, professor de Geografia, Romário falando. Hoje nosso conteúdo vai ser uma continuação sobre o que nós trabalhamos na última videoaula. Foi a respeito do povo, território, nação, identidade nacional, cultura. Mas hoje nós vamos ver a aplicabilidade disso no cenário mundial, certo? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as minorias nacionais e os conflitos no mundo. Existem umas minorias nacionais que fazem parte de outros territórios, ou seja, pessoas que têm identidade nacional, mas porém pertencem a outro território. Pessoas que partilham a mesma cultura, mesma linguagem, têm identidade entre elas, mas fazem parte de outra nação, de outro país. Um exemplo é o Kurdistão. Essa área que está entre Kurdistão aqui, entre a Turquia, Síria, Iraque, Irã, Armênia, Azerbaijão, contempla um povo que é o povo chamado curdo. Esse povo eles tem a mesma linguagem, tem os mesmos ritos religiosos e também tem os mesmos costumes. Porém, eles não têm território. É um povo que tem identidade nacional, mas não tem território. São mais de 30 milhões de pessoas que têm identidade, mas não pertencem a um território. São um povo que está dividido entre todos esses países aqui. O povo curdo, como eu já disse, representa mais de 30 milhões da população, e os grupos nacionalistas desse território aí, denominado Kurdistão. Existe também outro povo sem território, que é uma região da Rússia, chamada de Chechênia. Esse país, que é considerado para seu povo, que tem a identidade nacional, mas porém, para a ONU, que regula a divisão territorial, as fronteiras dos países, ela não é considerada um país, mas essa faixa da Chechênia, essa região da Europa, ela foi separada após a Guerra Fria, lá em 1991, com a separação da União Soviética. Porém, assim que a União Soviética começou a se dividir, essa parte da Chechênia, o povo da Chechênia decretou independência. Mas a Rússia, agora a Rússia, não aceitou, principalmente porque interesses políticos e econômicos. Essa região é uma região rica em petróleo, rica em recursos naturais. Petróleo, gás natural, é uma região que atualmente e futuramente pode trazer grandes vantagens políticas e econômicas para essa região da Rússia. Então, por isso, vive um embate aí entre a população, entre o povo que tem identidade nacional e a Rússia que negligencia a independência desse país. Aqui está tudo que eu falei. Lá, enfim, em 1991, com a separação da União Soviética, a Rússia não considera a Chechênia um país independente, mas o povo se considera independente, então tem constantes ataques e constantes conflitos entre o povo da Chechênia e a Rússia e o governo russo, e nisso, até hoje, dias de hoje, essa separação não está definida, é indefinida, mas a Chechênia não é considerada um país para a ONU, somente para seu povo, certo? Outro também que tem um conflito ali entre território e povo é a região da Catalunha. Catalunha que se encontra na Espanha, nessa região da Espanha. O povo também tem identidade nacional, tem a sua própria linguagem, eles também têm muitas semelhanças culturais, porém, a Catalunha enfrentou grandes problemas no regime de Francisco Franco. Ele restringiu a difusão da cultura catalã e também a própria linguagem. A partir do momento que ele unificou a Espanha com a Catalunha, ele considerou crime
a divulgação da cultura e da linguagem catalã. Posteriormente, lá em 1978, a Espanha já abriu mais a questão da cultura, a questão da linguagem para a Catalunha, mesmo com a Catalunha fazendo parte do território espanhol. Essa abertura fez com que essa região da Catalunha tivesse sua própria educação, tivesse sua liberdade cultural, pode difundir a, a forma com que o catalão viva, a cultura, a sua identidade para o seu povo, porém, eles não têm a liberdade administrativa e econômica. Essa liberdade administrativa e econômica a Catalunha não conquistou. Ela é uma parte muito importante também da Espanha, é uma das regiões também mais industrializadas do país, ou seja, é uma região estratégica economicamente e política para a Espanha. Por isso também a Espanha não abre mão da Catalunha. Quem gosta de futebol, por exemplo, quando tem um jogo entre Barcelona e Real Madrid, a população catalã já pensa nisso como um duelo de seleções, porque se identifica com a seleção, com o time do Barcelona, que para eles é uma seleção, que é como se fosse uma seleção do país catalão. Mas não é o que acontece. Catalunha faz parte da Espanha, mas para o povo se sente com a demarcação territorial, se sente detentor desse território aqui, tem a identidade cultural, porém não tem a liberdade territorial e não tem a independência da Espanha, certo? Bom, conclusão. Conclusão que nós tiramos de tudo isso o mundo é muito dinâmico, ou seja, da mesma forma que atualmente nós temos as fronteiras territoriais entre os países, futuramente essas fronteiras podem mudar. A Catalunha, por exemplo, pode conquistar sua independência, Kurdistão pode conquistar sua independência, ou a Rússia pode expandir seu território, e assim sucessivamente. Isso acontece como? Acontece a partir de que o povo altera sua visão de mundo, ou altera seus costumes, ou migra para outros lugares. Então, o tempo ele é capaz de alterar territórios, diminuir territórios ou expandir territórios. Outra coisa, existem muitos povos, existem muitos territórios com povos sem identidade nacional. Ou seja, é o caso da Espanha. A Espanha, além da Catalunha, tem o País Basco também, em que o povo tem a identidade cultural, porém pertence a esse território. Ou seja, principalmente na região europeia, existem muitas pessoas que não têm a identidade nacional a qual território que elas pertencem. Então, a divisão entre esses países da Espanha iria ser muito menor se fosse por etnias, por costumes e pela identidade do povo. Então, futuramente, essa configuração atual das fronteiras mundiais podem ser modificadas, certo? E as fronteiras do mundo se alteram com o tempo. Isso aí eu já acabei de falar. Com o passar do tempo, e as coisas vão se alterando, as fronteiras modificando e o mundo se renovando. Caso haja alguma dúvida, meu e-mail está aqui, Instagram também, Instagram GeoAulas é específico para toda a turma do Colégio Conectar Antares, e para quem tiver dúvidas poder falar comigo também, certo? Por hoje é só isso e até mais. Abraço a todos.